Com que frequência você se preocupa com certas reações que o seu filho apresenta? Pode ser uma dificuldade de se expressar, pode ser a maneira como ele se expressa, a maneira como ele reage com as outras pessoas, algum comportamento desafiador, ataques de raiva, ansiedade, uma tristeza persistente. O quanto que isso preocupa você, pais, cuidadores dessas crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Muito prazer, eu me chamo Hollenberg Martins, sou psicólogo especialista em análise do comportamento. Quando estamos trabalhando com pais que trazem para nós essas demandas dos filhos, quer sejam adolescentes, pré-adolescentes, crianças, primeiramente nós precisamos de um contato com a família, com quem convive com essas crianças, quem está trazendo essas demandas para nós. Porque dificilmente as crianças vão bater na nossa porta para trazer essas queixas. Portanto, estamos nós com esses pais presente aqui na sala e eles vão relatar o comportamento problema. O psicoterapeuta que lida com isso, ele está diante da seguinte condição, ele está diante do relato do comportamento problema. Ele não está diante do comportamento em si. Afinal de contas, o jovem, a criança, nem aqui está naquela sessão, logicamente. E qual a diferença disso? A diferença é muito simples. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Digamos que você comece a fazer uma dieta hoje. E aí você vai numa nutricionista e ela passou para você essa dieta e você também recebeu uma orientação dela para você começar a fazer psicoterapia para melhorar o seu comportamento de autocontrole. E lá pelas tantas, depois de algumas sessões, o seu psicoterapeuta, sua psicóloga, enfim, tem a seguinte conduta. Ela fala para você, ela negocia com você alguns comportamentos evidentes para você ter um melhor desempenho frente à dieta, frente ao autocontrole. E você chega na sessão e relata que você enfiou o pé na jaca, que você comeu o que não deveria e blá blá blá, uma série de coisas. E você percebe nitidamente, ainda que isso é um tanto quanto tacanho clinicamente acontecer, senão contraproducente, enfim, a sua psicóloga, seu psicoterapeuta, seu psicólogo, ele tem a seguinte reação: poxa vida, mas nós combinamos isso, mais uma vez você fez isso, poxa, por quê? Como assim? Você já estava... Ou seja, essa reação que o psicólogo teve, ele pode simplesmente estar diminuindo de frequência o seu comportamento de falar. O seu comportamento de falar que enfiou o pé na jaca e não enfiar o pé na jaca em si. É diferente. Portanto, o trabalho de orientação a pais ou treinamento de pais, ele consiste nessa mesma perspectiva. Veja bem, eu recebo os pais e vou instrumentalizar eles para que eles consigam manipular as variáveis de controle daquele comportamento que para eles se tornaram uma queixa. Poxa, como assim variáveis de controle daquele comportamento? Comportamentos, perante a especialidade comportamental, a literatura analítico-comportamental, são produtos de circunstâncias. Comportamentos é um resultado de uma inter-relação daquele organismo, daquela pessoa com o ambiente onde ela está inserida. Portanto, existem ambientes que aumentam a probabilidade de um comportamento ocorrer, assim como existem ambientes que diminuem a facilidade, a probabilidade de um comportamento ocorrer. E quando esses comportamentos ocorrem, eles produzem consequências que também podem perpetuar e muito a frequência daquele comportamento em si. Então, se eu trabalho com a criança na clínica, como que isso poderia funcionar?
eu já ouvi a queixa dos pais sobre o comportamento problema relatado e eu vou criar um cenário lúdico com brinquedos, e eu vou tentar criar uma situação para ver se aquele comportamento problema ocorre na minha presença. Mas nem sempre eu tenho condições de conseguir com que aquele comportamento problema ocorra ali na minha presença para que eu consiga intervir sobre ele. Por quê? Até mesmo eu tenho 50 minutos de uma sessão comparado ao tempo que os pais têm ou deveriam ter e passam com a criança por uma semana. É um tempo um tanto quanto irrisório perante esse tempo que a família tem com seus filhos. Portanto, nada melhor do que eles saberem quais variáveis são essas para instrumentalizar com essas ferramentas e assim intervir sobre esses comportamentos, problemas. Porque muitas das vezes, o que pode ser difícil de ser admitido por muitas famílias é como eles podem acabar perpetuando, mantendo e até sendo fonte de determinação, quer dizer, facilitam a ocorrência daquele comportamento que eles mesmos estão repudiando. Quero deixar claro que eu não sou contra os pais procurarem clínicas que possam receber a criança, o pré-adolescente, o adolescente em si, mas é muito importante os pais saberem que um treinamento de pais também tem tamanha eficácia, tanto quanto ou até mais. Está surgindo muitas pesquisas aí, resultados que podem comprovar a eficácia desse tipo de trabalho. Eu, particularmente, passei a adotar esse trabalho de orientação a pais. Portanto, caso ficou alguma dúvida, se você tem alguma observação a ser feita, escreva aqui embaixo desse vídeo. Em algum local aqui, vou deixar meu contato também. Fique à vontade para entrar em contato comigo. Caso você queira marcar aí uma sessão para a gente começar um trabalho, estarei à disposição. Já curta para fortalecer aqui este canal, perfil, compartilhe com mais pessoas que poderão se beneficiar dessa informação e, logicamente, entender que tem sim o que ser feito com as nossas crianças. É isso aí, valeu, até a próxima!